Oi, da polícia. Sim, polícia militar. Oi? Alô, pode falar. O meu marido tava me espancando. Quem? O meu marido. Seu marido? Eu consegui correr e deixar meus 2 filhos ali. Eu tô toda machucada. Polícia Militar. Tá dando briga aqui em casa, o meu pai, ele quer bater na minha mãe. Ele tá ameaçando colocar fogo na casa. Se vem rápido, pelo amor de Deus. Ele tá ameaçando minha mãe. Por favor, eu preciso de ajuda. O meu namorado tá me agredindo. Agora eu preciso de ajuda. Se você encostar no meu celular, vai ser pior. Tô te avisando. Perto. Ele mora perto do dele. Polícia Militar. Boa noite. Boa noite. É a Polícia Militar? Isso mesmo, senhora. Eu preciso de uma viatura com urgência. Por favor, meu marido entrou embriagado agora, quase me matou dentro da minha casa. Ele tentou lhe agredir? Me agrediu, ele quase me matou. Eu tava dormindo, eu e minha filhinha assim, ali. Moça, pelo amor de Deus, eu preciso de uma ajuda na rua. Moça, eu me acordei, eu acho que o ex-marido da moça matou a minha sobrinha. Pelo amor de Deus, me ajuda. Quase 50 mil mulheres foram assassinadas no Brasil entre 2012 e 2024. 48.289 morreram nesse período. Só em 2022, 3.806 mulheres foram mortas. 221.240 mulheres de todas as idades foram vítimas de algum tipo de agressão. 144.285 agressões ocorreram no âmbito familiar. Eu já te falei que eu não gosto desse comportamento. Calma, amor, eu só dei oi pra ele, desculpa. Não quero saber, eu tenho cara de palhaço? Tu me envergonhou na frente de todo mundo? Tu acha que tu é quem? Ai, me perdoa, amor, eu não queria te magoar, me perdoa. Perdoa, é que fazia muito tempo que eu não via ele, eu só dei oi, eu não fiz nada, eu só cumprimentei ele. Não quero saber. Eu só cumprimentei ele, eu não fiz nada. Eu já te falei que eu não quero saber. Mulher minha não dá oi pra homem nenhum. Tô de saco cheio desse teu comportamento. Desculpa. Mãe, ele fez de novo, mãe. Ele me bateu. Que isso? O que tá acontecendo? O que tu tá falando? Para, pai, por favor, para. Não me machuca, pai. Agora tu vai morrer. Sua vagabundo, tu vai morrer. Vai morrer. Não, não faz isso, por favor. Não faz nada, por favor, me deixe embora daqui. Nem todo agressor reconhece o mal que causa. Muitos foram moldados por uma cultura que naturaliza a violência. Mas isso não justifica, e sim evidencia a urgência de educar para prevenir. É possível romper o ciclo de violência, mas isso exige compromisso de todos nós. Eu sou juíza há 30 anos e um dos casos mais emblemáticos que eu me deparei com relação à violência doméstica foi um que aconteceu há mais ou menos uns 25 anos atrás. Foi uma situação em que uma mulher foi agredida pelo marido com uma martelada na cabeça que causou a ela um afundamento na calota craniana. Ela ficou com lesão inclusive bem aparente, mas felizmente não morreu. E naquela época a lei ela não contemplava medidas de proteção, até o próprio olhar sobre as situações de violência dessa natureza não eram tratadas com a gravidade que precisam e com o respeito que precisam ser tratados. E tanto que o caso na época foi levado pela delegacia para o fórum como uma lesão corporal leve. E chegou a vítima na audiência
do juizado especial, a cabeça, né, ela estava com um lenço na cabeça, e quando ela tirou aquele lenço que se viu o afundamento que ela tinha no crânio, ela, além daquela lesão, ela também não conseguia falar, porque ficou com sequelas na área da fala, e a advogada colocava que aquela mulher tinha que voltar a morar com o agressor, porque ela não tinha ninguém da família para acolhê-la, e que era a situação, ela tinha filhos, o marido precisava cuidar das crianças, não tinha com quem deixar, e aquilo me deixou profundamente assim, chocada, porque era uma realidade que o judiciário não conseguia tocar. Muitas mudanças houve na legislação, e com a implementação da Lei Maria da Penha em 2006, o judiciário passou a ter mais mecanismos para poder estender a proteção às vítimas de violência doméstica. Eu penso que um dos principais mecanismos que a Lei Maria da Penha trouxe foi a possibilidade de aplicação de medidas protetivas de urgência em favor da vítima. Como é que acontecem essas medidas protetivas dentro do âmbito judiciário? A vítima normalmente, nesses casos, quando ela registra a violência na delegacia, ela pode, ela não é obrigada, mas ela pode vir a requerer medidas protetivas, e esse pedido dela é encaminhado pelo delegado de polícia para o fórum, e o juiz tem 48 horas para decidir se defere ou não aquelas medidas protetivas. Existem diversos tipos de violência. O nome já diz tudo, né? Violentar, ou seja, ferir o outro de alguma forma. Então, seja violência física, né, que é a agressão, seja violência psicológica, que ocorre muito, por exemplo, depreciando a pessoa, seja a violência patrimonial, é importante falar dela. O que é a violência patrimonial? É quando uma pessoa, por exemplo, ela trabalha, mas ela não tem autonomia sobre o recurso dela. Outra pessoa vai lá e toma o recurso dela. Ou, por exemplo, de uma pessoa idosa, ela recebe aposentadoria, só que outra pessoa vai lá e acessa essa aposentadoria. Então, nós precisamos tratar dessas violências. Então, seja violência física, psicológica, sexual, ou seja, o que é a violência sexual, né? É quando a outra pessoa invade o meu corpo, quando eu não aceito. E por que temos que falar sobre isso? Porque em muitos casos, casais, pessoas casadas ou pessoas que namoram, não querem aquele ato sexual. E a própria mulher se sente na obrigação. Então, o que a gente trabalha essencialmente? Essa cultura. Como que esse homem e essa mulher foram criados? Muitas vezes, dentro de casa, seu pai e sua mãe tinham atitudes muito piores. Seja a mulher de submissão, seja o homem de agressividade, de machismo, e nunca tiveram uma oportunidade de ressignificar suas condutas. Por isso que o trabalho do assistente social, ele consiste em quê? Ressignificar sua trajetória de vida. Ou seja, acolher a demanda. Nós não trabalhamos para julgar pessoas, trabalhamos para acolher o que você viveu na sua infância, na sua adolescência, na sua vida adulta. Como é possível seguir em frente de uma forma melhor e mais saudável? Violência doméstica não é apenas um problema pessoal, é um reflexo de desigualdades estruturais de uma sociedade que muitas vezes silencia diante do sofrimento das vítimas. Hoje, contamos histórias que precisam ser ouvidas, não apenas para conscientizar, mas para transformar. Eu conheci ele através de um familiar e no começo ele era um príncipe encantado. Me dava flores, me levava para jantar. Eu achava que eu tinha encontrado o homem dos meus sonhos, até porque foi meu segundo namorado só, né? E aí foi aí que começou os sinais, né? Que a minha mãe começou a ver que ele estava muito ciumento, me controlava muito, não deixava eu conversar muito com a minha mãe.
Daí eu pensava que era culpa da minha mãe. Daí a gente decidiu alugar um apartamento e morar junto sozinho. Aí lá começaram as brigas, ele começou a me controlar, porque tu não vai sair, começou a me ligar por vídeos, aonde que tu vai, com quem que tu tá, mandava mensagem, respondia as minhas amigas pelo WhatsApp, fazia eu ter relações sexuais com ele à força, e aí eu achava que isso não estava certo. Um dia a gente brigou muito, onde ele falou que mulher só se resolvia na bala. E aí eu fiquei com muito medo, esperei ele sair para trabalhar e sair de casa. Foi aí que começaram as ameaças. Ele me mandava áudios dizendo que se eu não ficasse com ele, eu não ia ficar com mais ninguém, que ele ia me matar e tal. E aí eu não sabia o que fazer. Aí conversei com a minha mãe me deu muita força, minha família, não, tu vai na delegacia registrar um boletim de ocorrência, porque não tá certo isso e tal. E foi aí que eu fui na delegacia. Tirei força de onde eu não tinha e fui na delegacia. E lá na delegacia, no dia, tinha o projeto OB por Elas, que é um projeto onde elas acolhem mulheres que sofrem violência doméstica. E aí, no mesmo dia, eu ganhei a medida protetiva e a medida foi mandada para ele de volta. Aí ele mandava áudios dizendo que ia me matar. Eu estava no apartamento, aí quando eu escutei na porta, o estouro da porta, falando meu nome, me chamando, e aí eu tranquei a porta do quarto. Quando nisso que eu tranquei, ele veio até mim e disparou eu estava atrás da porta do quarto. Disparou contra mim, onde pegaram 3 tiros. O primeiro tiro pegou no abdômen, onde eu já caí. E depois ele me bateu bastante, lá na hora e tal. E daí depois um tiro cada perna. Daí eu fiquei 15 dias internada no hospital, 5 dias na UTI. Entre a vida e a morte. Foi condenado a 29 anos. E o comparsa 26, foi feita justiça, graças a Deus. Muitas pessoas me perguntam qual lei nós tínhamos antes da Lei Maria da Penha, da Lei 11.340 de 2006, que fizesse essa proteção que hoje a Maria da Penha traz às mulheres. E eu respondo que nós tínhamos o Código Penal, nós tínhamos a Lei de Contravenções Penais. No entanto, como vocês sabem, é uma legislação muito abrangente. E a Lei Maria da Penha ela veio com uma forma de uma legislação específica e ao mesmo tempo abrangente ao que tange a criação de mecanismos para a prevenção, para a proteção e para a punição aos crimes relacionados ao âmbito doméstico. Dito isso, o papel do advogado é muito importante nesse conjunto de atores, assistente social, poder judiciário, a autoridade policial, para que esses direitos que são previstos tanto na Lei Maria da Penha quanto em outros dispositivos legais sejam efetivamente implementados pelo poder público. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal ele decidiu um processo chamado de arguição de descumprimento de preceito constitucional, em que ele declarou expressamente a inconstitucionalidade da defesa usar como argumento, nos casos de feminicídio, o argumento de legítima defesa da honra. Então, isso aconteceu, a decisão foi em 2023. Então, quando a gente olha para a história, lembrando lá das ordenações filipinas, que dizia que o homem podia matar a mulher em legítima defesa de sua honra, a gente estamos levando quase 200 anos para derrubar esse conceito cultural. A ordenação filipina ela foi revogada em 1830. Isso não era mais lei, não era mais legal a partir de 1830. E nós tivemos aí quase 200 anos de história para poder e ter uma decisão e necessitar, o que é pior, necessitar uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que, olha, se um homem matar uma mulher porque encontrou na cama com outro homem, ele não vai poder arguir legítima defesa.
Ele pode até falar e ter agido por violenta emoção, mas jamais por legítima defesa. A violência doméstica se alimenta do silêncio. Cada vez que uma mulher é silenciada, um ciclo se perpetua. Mas denunciar não é tão fácil. É um ato de coragem. É enfrentar o medo, o julgamento e muitas vezes o abandono. Como sociedade, precisamos acolher, apoiar e proteger quem tem coragem de dizer basta. A violência, ela começa sutil. No início do relacionamento, a gente não percebe os pequenos sinais da violência. Ela começa com uma roupa que desagrada, ela começa com um lugar que você não deveria ir, que ele não quer que você vá, porque ele não estará junto. E a gente vai deixando se levar por isso, achando que é o amor que ele sente, que ele te ama tanto que ele não deixa você sair, ele não quer mostrar o teu corpo. E esse é o início de tudo. Você vai relevando para não ter confusão, você releva para não discutir, para não brigar, porque é só uma roupa ou é só um lugar, mas cada vez vai crescendo. Daqui a um tempo você não pode mais sair, daqui a um tempo a sua roupa tem que ser controlada por ele e você vai deixando até que chega o dia que você não quer obedecer sobre a sua roupa. E aí é o primeiro grito, é o primeiro empurrão e ele fica confortável com isso, porque nada acontece, ele vai se sentindo mais forte. Então no primeiro empurrão não aconteceu nada, você não parou, você não brecou essa atitude. Na próxima é o segundo empurrão, é um puxão de cabelo, e isso vai crescendo. E a gente com vergonha, por não ter com quem contar, por não saber como falar com alguém, não quer se expor, vai ficando quieta, vai se apagando. A gente não fala, a gente só releva, ou finge que releva. Mas isso vai te machucando todos os dias. O tema da violência doméstica tem me convocado a fazer reflexões bem profundas. Reflexões que falam não só sobre mim, sobre os diálogos internos que eu tenho comigo, mas sobre aquilo que eu vejo e sobre aquilo que eu sinto. E quando eu me vejo refletindo sobre isso, eu sinto vontade de dar um passo atrás e não olhar só para a violência doméstica, mas para tentar olhar para a violência como um todo. E ao fazer isso, eu também me sinto convocada a dar mais um passo e olhar para a convivência. E aí eu me pergunto, como está sendo a nossa convivência humana? Quais são as habilidades que a gente perdeu a mão? Onde a gente desaprendeu algo que é da nossa natureza humana, que diz respeito ao estar com o outro, simplesmente respeitando o outro como ele é. Esse outro pode ser um homem, pode ser uma mulher, mas se não houver o respeito, naturalmente nós vamos ter uma situação ali de desequilíbrio, e um desequilíbrio que gera dor, que gera angústia, porque quando eu não posso ser quem eu sou, eu me comprimo e eu deixo de ser na minha essência aquilo que eu vim fazer no mundo, que eu vim ser no mundo. E aí eu trago essa reflexão inicial para dizer que tudo isso no contexto da violência de gênero, pela história que nós vivenciamos desde sempre, quando nós vemos um patriarcado, quando nós vemos uma relação de poder gigante, oprimindo as mulheres, mulheres que recentemente não podiam trabalhar fora, não podiam votar, não podiam tomar suas próprias decisões. Então, quando eu uno a dificuldade que nós vivenciamos no plano da simples convivência, com as relações de poder que historicamente, socialmente, vem se estabelecendo, claro, com grandes avanços, mas que ainda existem grandes dificuldades, né, e alguns retrocessos, eu percebo por que a violência doméstica, embora seja reconhecida hoje na nossa sociedade, o que já é um passo, uma grande evolução, ainda tem grandes desafios a serem superados.
E esses desafios estão sendo superados. Eu sou uma pessoa otimista, eu acredito que nós estamos avançando, mas a passos muito lentos, muito lentos. Eu ainda ouço a notícia de um feminicídio, eu ainda ouço a notícia de outras formas de violência, quando noticiadas pela mídia, então, tomam uma proporção bem maior, e quando a sociedade se vê mobilizada pelo impacto dessa dor, aí eu vejo as instituições se mobilizando, mas o que eu mais vejo é a mudança no plano, por exemplo, legislativo. Vamos aumentar as penas. Ok, vamos aumentar as penas, isso é importante, mas não pode ser visto como uma medida isolada. Eu me pergunto quais as medidas no plano das políticas públicas, e aí sim políticas públicas pensadas para alcançar todas as mulheres, no plano de nós vivemos nas nossas casas, que estão dentro das comunidades, que estão dentro dos bairros, de todos os lugares. Quando que essa mulher que assiste a esse nosso diálogo, quando que ela vai se sentir alcançada pela proteção de uma política pública? Uma política pública, por exemplo, que dê voz para essas mulheres se reunirem e conversarem com outras mulheres, e também que dê voz aos homens para se reunirem e conversarem com outros homens, ou quem sabe até com homens e mulheres, não importa, mas que as pessoas tenham a oportunidade de falar sobre o que elas sentem, sobre o que angustia, sobre o que preocupa. Porque a minha grande preocupação hoje, assistindo a essas estatísticas que só aumentam, assistindo a uma legislação que só criminaliza e penaliza mais, seja transformando certas condutas em crimes, seja aumentando a pena daquilo que já é crime. Então eu vejo uma política legislativa que recrudesce. Eu vejo estatísticas que dizem isso não está funcionando, porque os números só aumentam. E eu vejo mulheres que se sentem angustiadas. Então eu olho para tudo isso e penso, mas com que, Quitéria, que tu mais te preocupas? Hoje eu diria para você que o que eu mais me preocupo é com os não ditos. Eu me preocupo com aquela mulher que silenciosamente sofre essa violência, achando que é assim mesmo, achando que é a expressão de um ato de amor que talvez saiu por palavras atravessadas e que depois deixaram de ser só palavras que atravessadas magoaram essa mulher, feriram, machucaram a sua alma, fizeram com que ela se entristecesse, fizeram com que ela chorasse. Enfim, ela sabe, uma mulher sabe quando se sente angustiada e alvejada pela dor de palavras. A gente sabe. Mas além das palavras, às vezes depois vem o gesto. E aí eu posso estar falando já numa violência física. E os não ditos continuam. Porque depois do ato da agressão, e a gente poderia agora estar falando do ciclo da violência, depois do tensionamento daquela relação, vem a violência, e o que vem depois? Na terceira fase do ciclo da violência, é o que muitos autores chamam de lua de mel, enfim, aquela fase em que ele traz flores, aquela fase em que vem os pedidos de desculpas. Eu não quero dizer aqui que não devamos acolher pedidos de desculpas ou que sejam todos eles em vão. Não, cada história é única, cada história é singular. Mas aquela mulher, a mulher que me ouve, sabe qual é a sua história. Então aqui eu tenho muito receio da comparação de uma história com outra, porque uma história nunca será igual a outra história. E por que os não ditos são importantes? Os não ditos são importantes para que a mulher olhe para a sua história. Aliás, a história que ela tem com esse parceiro e a história que ela teve antes dessa história com esse parceiro. Porque não é a história que ela teve quando ela, filha, testemunhou a relação entre os pais, entre o pai e a mãe, ou os vizinhos, ou os amigos, ou a amiga da amiga. Então, assim, a nossa vida, ela é uma teia de histórias. E a mulher, ela tem essa capacidade mágica, essa capacidade incrível de ligar o observador, e esse era o conselho que a minha psicóloga me dava, e eu deixo aqui compartilhado como principal conselho, ligar o observador, ficar atenta a tudo aquilo que a vida está te oferecendo, que a vida está dizendo, presta atenção aqui, observa ali, não guarda esses não ditos como se eles fossem um tropeço qualquer, como se eles fossem algo que é assim mesmo, como se eles fossem menos importantes. Nenhuma palavra deixa de ser importante a partir do momento que ela é dita. Então, esse convite que eu faço é para que nós, mulheres, observemos, para que nós, mulheres,
prestemos atenção a tudo que acontece em nós, conosco e no nosso entorno, e para além do entorno também, porque a vida hoje, pelas tecnologias, nos proporciona muitos aprendizados, para que a gente consiga transformar aquilo que nós silenciamos e que nós sabemos ser dor em uma chama, em um sinal de alerta, para a gente perceber. Então, estar atenta e identificar a violência é o primeiro e mais importante passo para a libertação. Com certeza, sim, dos desafios que o judiciário ele tem na questão da aplicação das leis de proteção à violência doméstica, é poder contar com a rede de atendimento que muitas vezes não depende só do Poder Judiciário, depende também dos poderes executivo e do Poder Legislativo, mas principalmente do Poder Executivo, porque nós precisamos ter não só um judiciário atuante, mas também delegacias de polícias atuantes, polícias militares atuantes e os serviços serviços sociais, por exemplo, que também estendam e adotem as políticas de proteção às vítimas de violência doméstica com medidas efetivas, porque se o juiz não tem, por exemplo, como encaminhar uma vítima de violência doméstica para um abrigo, porque não tem abrigo na comarca onde ele trabalha, a gente acaba encontrando aí uma deficiência da lei. Então, há necessidade de haver uma atuação efetiva de todos os poderes e de toda a rede de atendimento para que se possa tornar a aplicação da Lei Maria da Penha com efetividade. A luta das mulheres por uma sociedade mais justa e igualitária, ela é um dever de todos. E como assistente social, o meu propósito é empoderar mulheres para auxiliar elas a construírem relacionamentos saudáveis, a romperem o ciclo de violência, né? E não viver um relacionamento abusivo. Então, nessa minha caminhada enquanto assistente social, no serviço público, eu tive a oportunidade de atender muitas mulheres que vivenciaram situações de violência doméstica. A mulher, ela precisa cada vez mais de informação. E se ela não consegue ter essa informação lá no serviço público, ela pode buscar essa informação, essa orientação, esse apoio, né, no âmbito privado. Hoje, com as redes sociais, as mulheres têm na palma da mão a oportunidade, né, de conseguir informação, de identificar lá na Lei Maria da Penha quais são as violências domésticas, quais são o que pode, né, na verdade, auxiliar elas nesse processo de romper o ciclo da violência doméstica. A Lei Maria da Penha, ela traz uma série de medidas que auxiliam a mulher a tomar essa decisão, porque uma mulher vivendo um relacionamento abusivo, ela precisa dessa orientação, de rede de apoio, para que ela consiga romper e construir novos projetos de vida. E essa construção de novos projetos de vida, ela passa por todo processo, que muitas vezes ela vai precisar dessa orientação de um profissional especializado, porque às vezes na busca por uma rede de apoio, lá na família, com os amigos, ela não vai ter a informação correta. Então, se ela não conseguir identificar dentro do serviço público, ela pode identificar na sociedade, ONGs que trabalham, né, com a situação da violência doméstica, ou até mesmo na rede social, onde ela pode encontrar informações de qualidade que possa auxiliar ela nesse processo de romper o ciclo da violência e construir projetos de vida para um relacionamento saudável, para uma vida saudável. A violência doméstica ainda é uma triste realidade presente no nosso país, e não só aqui, mas no mundo inteiro. E a terapia vai desenvolver um papel crucial no apoio às vítimas de violência doméstica, ajudando as pessoas a reconstruírem sua autoestima, a desenvolverem estratégias de enfrentamento e até mesmo buscar um caminho seguro de recuperação emocional e física.
E a gente precisa entender que esse ambiente terapêutico para a vítima é um espaço seguro, confidencial e acolhedor, porque muitas vítimas, elas não têm um espaço onde elas possam compartilhar, expressar os seus sentimentos, suas dores, suas experiências, sem aquele medo de julgamento ou de represália. A terapia, ela vai oferecer, através desse processo, esse ambiente acolhedor e também protegido para que a pessoa possa compartilhar sem ter medo e sem ficar com as suas emoções reprimidas, de forma segura, colocando tudo para fora que aconteceu com ela, todas as situações traumáticas e revendo tudo aquilo que ela vivenciou de errado, de ruim, de cruel dentro dessas relações disfuncionais. A terapia também vai ajudar a pessoa a validar as experiências e também a identificar que ela não é a culpada da história. Muitos desses abusadores acabam fazendo com que as pessoas acabem se sentindo culpadas pelo que aconteceu. É a famosa manipulação psicológica, o gaslighting, que acaba trazendo para a pessoa aquela ideia de que eu sou a culpada, tudo isso está acontecendo porque eu fiz isso acontecer. E infelizmente a gente sabe que não é. A gente precisa fazer com que a terapia seja uma intervenção poderosa também na cura dos traumas e de todos os transtornos psicológicos que são ocasionados por situações que acontecem na violência. E aí a gente está falando de depressão, de ansiedade, de transtorno do estresse pós-traumático, dentre outros transtornos psicológicos que podem paralisar, letargiar e até mesmo deixar as pessoas em condição de vulnerabilidade e de insegurança muito grande. A gente precisa entender que a violência doméstica é algo cruel e que não pode ser tolerado, não pode ser levado de qualquer forma. Isso precisa ser tratado, isso precisa ter uma elaboração psicológica, emocional e uma recuperação física. E não só isso, a gente precisa trabalhar em cima da denúncia e da reconstrução da vida da vítima que enfrenta isso. A reflexão que eu trago para compartilhar nesse momento é o quanto os sinais dizem e como nós nos comportamos diante deles, transformando muitas vezes aquilo que nós queríamos falar e expressar sobre algo que nos incomoda em não ditos e silenciamentos, que foram aquilo que as nossas mães, as nossas avós precisaram em algum momento fazer, porque em algum momento da história não era permitido falar. Hoje é. Hoje as pessoas têm espaço de voz. Hoje você pode procurar uma amiga para dizer, amiga, preciso conversar com você. Você pode deixar no seu telefone o contato de alguém que você sabe com quem você pode contar e dizer para ela, se eu te mandar um sinal, venha correndo, aqui está a chave da minha casa. Deixa uma cópia da chave da sua casa com alguma amiga que possa te socorrer. Eu acompanhei uma situação exatamente como essa que eu narro agora, em que a pessoa tinha deixado um alerta para uma amiga que morava num outro andar, dizendo, olha, eu já sinto que passo por sinais de violência dentro de casa, se eu te mandar um sinal, amiga, vem. E sim, ela mandou um sinal, a amiga tinha cópia da chave, a amiga veio, e foi essa amiga que salvou essa mulher de uma situação que poderia ter sido muito mais dramática, e talvez fosse mais uma estatística de feminicídio. E quando a gente fala em feminicídio, a gente fala em morte. Claro que a morte nos toca, porque a morte é o silenciamento final. A morte tira toda a voz, a morte tira a esperança. E quando essa morte acontece, a morte tira das pessoas que ficam também, tira a alegria, tira a esperança, tira a vida também de quem fica aqui. É uma angústia que não acaba. A morte acaba com os próximos capítulos daquela história que deixam de ser escritos. Mas a morte, ela deixa um rastro de dor, um rastro de angústia muito forte. Mas há pequenas mortes, que eu só estou dizendo que são pequenas, porque comparadas à morte física, todas as outras não ganham essa dimensão, mas são igualmente importantes. As pequenas mortes que acontecem com todos os atos de violência. Quando alguém usa da violência psicológica para silenciar uma mulher, ele está matando nela a oportunidade, a espontaneidade, a vida que ela tem em contar como ela se sente. E eu poderia aqui exemplificar vários outros tipos de morte que acontecem. Imagina se eu falar da violência física, imagina se eu falar da violência sexual, da violência psicológica. Com quantas mortes nós aprendemos a conviver ao longo da nossa vida? E aí eu pergunto, por que tem que ser assim?
E eu não tenho uma resposta, porque eu tenho para mim que todo problema, quando ele é muito grande, quando ele é complexo, ele não pede uma resposta, ele não pede uma solução, ele pede múltiplas soluções. Por isso, quando eu vejo alguém olhando para a violência doméstica, que é um fenômeno extremamente complexo, que envolve história, que envolve sociedade, que envolve relações de poder, que envolve patriarcado, que envolve, nossa, muitas dores e angústias psicológicas com as quais nós nos acostumamos, por isso que é um fenômeno tão complexo. Eu sempre quero dizer para as pessoas que me escutem, não busquem uma solução, plante várias alternativas de solução. Algumas talvez não deem tão certo, algumas sinalizem que o caminho pode ser por aqui, mas precisa de um reajuste, e algumas talvez deem muito certo, mas são múltiplas vias de soluções que nós precisamos. Meninas de 10 a 14 anos são as maiores vítimas de violência sexual no Brasil. Em 2022, a violência sexual alcançou 49,6% das meninas nessa faixa etária no país. Na faixa entre 0 a 9 anos, os casos de violência sexual são de 30%. Minha mãe deixou do meu pai e eu fiquei morando com ela um bom tempo ainda, até conseguir minha liberdade financeira e sair de casa. Nesse meio tempo, ela se relacionou com muitos homens. Só que o problema é que ela sempre, com pouco tempo de relacionamento, vinha pôr eles dentro da nossa casa. Eram muitos homens em muito pouco tempo. Eram pessoas estranhas que entravam na nossa vida e já vinham morar com a gente. Ou seja, deixava um ambiente estranho, sempre alguém que deixava a gente desconfortável dentro de casa. E com olhares, e teve de 1 a 2 vieram a tentar coisas, se aproximar demais. Pareciam gentis, mas no fim tinha uma maldade, uma malícia no olhar, nas brincadeiras. E até que vieram a ter coragem em momentos sozinhas comigo, de tocarem, né, em mim, pedirem pra gente ir pra um cômodo, ficar sozinhos. Como a gente já estava sozinhos em casa, né, ela trabalhava bastante, normalmente ficava só eu e eles em casa. Era muito difícil falar sobre isso com ela, porque não me sentia à vontade. Tinha medo que ela não acreditasse em mim ou viesse até me expulsar de dentro de casa. O advogado é muitas vezes o primeiro contato da vítima com o sistema de justiça. Ele tem um papel fundamental de oferecer informações claras e principalmente humanizadas para orientar a mulher sobre os direitos e as possibilidades que ela tem para romper com esse ciclo de violência. Essa orientação ela é crucial para que a vítima se sinta segura e confiante para buscar ajuda. O direito não busca apenas punir, mas também prevenir, seja através de programas de reeducação, e aí cito aquela medida que o próprio juiz de imediato poderá aplicar ao ofensor, que é o comparecimento a programas de recuperação e reeducação, grupos reflexivos, para que assim nós possamos o quê? Desconstruir padrões culturais que perpetuaram essa violência contra a mulher. Os grupos reflexivos, eles são uma potência quando a gente pensa como um instrumento para a gente trabalhar e enfrentar o fenômeno da violência contra as mulheres. E é justamente sobre isso que a gente está aqui para poder conversar, né, a respeito do que realmente é, né, os grupos reflexivos dentro das políticas públicas como uma ferramenta essencial naquilo que enraiza os processos que edificam as práticas de violência. Não só a violência contra a mulher, porque eu até digo que os grupos reflexivos eles são uma ferramenta que possibilitam com que as pessoas consigam repensar, né, a própria vida, a relação com o meio, a relação com a família, né, com o trabalho, né, mas também consigam se rever enquanto pessoas, enquanto sujeitos, enquanto homens, né, que precisam realmente, eu falo que é um espaço de desconstrução,
onde é que a gente consegue, né, aos poucos ir se lapidando, né, e todos nós, né, podemos mudar, né, alguma forma de poder agir, até dentro de casa, nos espaços onde é que a gente circula, né, mas o grande desafio está em despertar esse encantamento, né, dos profissionais que atuam dentro das políticas públicas, né, principalmente dentro da política de assistência social, né, que tem, né, a sua base a construção de vínculo com as pessoas. O meu primeiro pensamento foi punição. Esse foi o primeiro pensamento. Eu estou sendo punido, né? E depois você começa a perceber que não é nada disso. Muito pelo contrário, né? Até porque o grupo reflexivo, eu hoje participando, em nenhum momento tem essa questão de discutir sobre lado A ou lado B, mas essa questão de você realmente buscar a reflexão. Então a minha expectativa antes era de uma forma, era punição, e participando é totalmente diferente. De fato, ele nos resgata, né? E não resgata somente a nós, o homem que está ali, né, o Ricardo, mas resgata você como pai, como ser humano, entende? Você começa a ter uma percepção de vida diferente, né? Você começa de fato a entender o que é ser homem. Ser homem não é ser um cara bruto. Ser homem não é ser um cara que aponte dedo para A ou B. Ser homem é você ter a essência de um homem valoroso, respeitador, que respeita a família, que respeita a sua mulher, enfim. Então isso é o que me traz o grupo reflexivo e o que eu passo para os homens, o que eu possa passar para os homens, né, com essa fala, é de que frequentem os grupos reflexivos para homens. Nós vemos a crescente, né, da violência doméstica como ela tem acontecido e quem pratica isso? O homem, em sua maioria. Então, ali o grupo reflexivo, e isso eu já escutei de um dos homens do grupo, que ele falou que ele, mesmo participando do grupo, ele não estava aguentando mais, que ele estava a ponto de fazer uma coisa muito ruim. E conversando ali com ele, depois de uns dias, ele realmente repensou. Então, assim, por que eu digo que salva vidas? Porque salva não só a vida de quem sofre com aquilo que ele possa praticar, mas também ele mesmo, entende? Então salva vidas. O grupo reflexivo para homens salva vidas porque nós precisamos de alguma forma entendermos de que onde começa o problema? No homem. Então é o homem que nós temos que tratar e entendermos de fato o que o homem passa. Isso eu estou falando eu, como homem, porque quando eu comecei a entender de que, pô, peraí, sou eu que preciso consertar algo. Sou eu que preciso entender esse time, sabe? E isso, refletindo em outros homens, né, o reflexivo do grupo, pode sim salvar vidas, eu não tenho dúvida nenhuma, e já deve ter salvado muitas vidas. A violência doméstica é um problema de todos nós. Não basta apenas condenar, é preciso agir, educar, acolher e transformar. Enquanto houver uma mulher em perigo, nossa luta não pode parar. Eu decidi ressignificar a minha vida porque eu sou uma das mulheres que voltaram, porque muitas não voltam, a maioria não voltam para contar a história. E eu tô aqui para dizer que há esperança ainda. Se você está passando por isso, denuncie, porque é possível. Polícia Militar, deita no chão! Don't be scared. You'll never change what's been and gone. May your smile
Eu venci, você também vai vencer.